Então, bem-vindos ao nosso segundo treino já temos aqui, deste nosso, deixa-me só admitir mais uma pessoa, deste nosso programa do ginásio de fitness emocional, mas deste nosso programa de comunicação autêntica. Nós falamos da comunicação consciente na última sessão e nós estamos a começar com temas muito interessantes, porque não seria óbvio, pelo menos não seria talvez a escolha mais óbvia, começar o primeiro treino com a comunicação consciente e, e este segundo ser já o de conhecer as emoções. Mas a mim parece-me lógico, e tudo que a mim me parece lógico eu acho que é perfeitamente execuível. A lógica impera nestas questões de dar sentido ao treino. E, E embora aqui neste treino nós ainda não tenhamos falado e não vamos falar do papel que as emoções têm na nossa vida, é óbvio que tenho que salientar que a emoção é informação que nos é dada pelo nosso corpo. Na verdade, o corpo, não é? O corpo manifesta, ou a mente também se manifesta, através das emoções que nós sentimos. E estas emoções podem ser ou não, conscientes ou não. E a primeira coisa que é importante dizer é, quando nós falamos no comunicar as emoções, é importante dizer que elas se comunicam sempre. Isto é, uma emoção acaba sempre por sair. Pode sair de imediato, pode sair de forma consciente e pode sair com os propósitos para a qual foi sentida, que é, imaginemos que eu estou a sentir tristeza, eu choro. As lágrimas caem, eu choro. Mas na verdade, se eu sentir tristeza e tiver vontade de chorar e não o fizer, eu já estou também a comunicar algo, não é ao meu corpo. E estou a comunicar, isto não é para ser sentido, isto não é bom, ou isto não é ajustado, ou não é, ou não faz sentido neste ambiente, ou até começa a misturar emoções. Não choro porque tenho medo de. E esta emoção que não sai tristeza, é verbalizada de outra forma, ou ou expressada de outra forma, mas ela fica guardada lá dentro. E por isso, por esse motivo, não é? E se calhar de uma forma mais saudável, se nós pudéssemos verbalizá-las sempre, essa é a necessidade imperativa. Uma emoção sai para que possa ser ventilada. E é interessante nós pensarmos, ok, ventilada pode ser verbalizada, pode ser chorar, pode ser rir, pode ser gritar, pode ser muita coisa. E é interessante que quando nós falamos de estados emocionais menos intensos, conversar ou falar sobre as coisas pode ajudar. Podemos dizer, eu estou a sentir-me triste, e estou a sentir-me triste porque hoje me recordei que fazia anos, o meu avô que morreu já há X anos e era uma pessoa que me era querida, muito bem, o verbalizar ajuda. Verbalizamos a tristeza, verbalizamos a nostalgia e o saudosismo, a saudade, não é? E ajuda a confortar. Mas quando estamos a falar de estados emocionais mais intensos, por exemplo, se o luto estiver a ser feito naquele momento, e se não for, na verdade, um luto de um avô ou de uma pessoa mais próxima, a verbalização pode não ser suficiente. E há muito poucas medidas para ventilar, para libertar a carga emocional e que na verdade não são conhecidas, não são utilizadas, mas a emoção surge e é preciso que saia. Portanto, quando nós dizemos e eu lembro-me de ouvir isto, quando uma pessoa num estado de dor profundo, uma perda, e neste caso eu recordo-me que era a perda de um pai e que foi uma situação muito abrupta. Eu lembro-me da mãe dizer que nunca tinha ouvido aqueles sons, não é, da filha, e era igual, ela dizia, a um animal em sofrimento. E isto é muito interessante de ser ouvido, porque como se falava de uma criança ou de uma adolescente,
ela simplesmente ela ventilou, ela falou a sua dor e pôde falá-la dessa forma. E isso é importante para que depois nos tornamos não a tornemos disfuncional. Portanto, o ventilar é importante porque de alguma forma falar ajuda, a voz, a vibração ajuda, mas às vezes só gritando, às vezes só falando. Eu conheço muitas pessoas que num estado de, às vezes, de angústia, de desespero, o que fazem é ir para um sítio ermo e gritar, porque há qualquer coisa que está guardada dentro delas e precisa de sair. E repara, se nós fizermos a analogia com uma casa, não é? E pensarmos que nestes estados emocionais menos intensos, ou com estas emoções menos intensas, poderá ser suficiente nós, ao ventilar a casa, fazermos o quê? Abrirmos as janelas, deixarmos entrar um bocado de sol e, e fazer uma corrente de ar para mudar assim, para arejar a casa. Mas num estado emocional mais intenso, não é? Nesta comparação que nós fizemos, não chega a abrir as janelas durante meia dúzia de horas e arejar a casa. O que é preciso fazer? É preciso deixar as janelas abertas, se calhar dia e noite, ou abri-las num período durante o dia, não é? Uma série de dias. É preciso pegar nas coisas e pô-las a arejar, é preciso lavá-las, já vai ser preciso mais. Portanto, quando nós pensamos nesta questão de ventilar, não há uma solução, não há uma medida que nós possamos dizer que é certa, mas cada um tem que sentir. E como é que isto se sente? Sente-se no corpo. Sente-se que há aqui qualquer coisa que precisa de sair. Se nós, em vez de pensarmos numa casa, pensarmos, por exemplo, numa barragem, nós percebemos que a dada altura, quando nós começamos a acumular, a acumular, a acumular, o risco que corremos é que as coisas depois saiam, mas saiam como vendavais, que não ventilemos, mas sim que seja um vendaval, ou que seja um dique, não, é uma barragem que simplesmente quebra e aquilo cai tudo de enxurrada. E aí podem ser os colapsos emocionais. Quando nós guardamos, guardamos, guardamos e não vamos fazendo uma gestão emocional eficiente, não vamos permitindo que aquilo vá saindo à medida que é sentido. Na verdade, quando nós não permitimos sair, também não permitimos sentir, porque às vezes quando contamos e quando estamos a falar novamente sobre aquilo que nos apoquenta, nós estamos a voltar a sentir, mas também nos permite organizar. Portanto, o que acontece é que nós vamos acumulando, acumulando. Não sei se vocês já todos devem ter visto aqueles programas daqueles acumuladores, não é? Que pessoas que vão guardando, 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 guardando coisas em casa e que depois, quando chegam lá os senhores da televisão, mal dá para passar e têm coisas empilhadas até ao teto e guardam e aparecem, já, não é? Eu já vi programas onde apareciam cadáveres de gatos e de outros animais, mas principalmente os gatos que desapareciam e nem dava no meio daquela acumulação e ficaram em estado de putrefação e ficaram lá. Se nós fizermos esta analogia com as nossas emoções, às vezes o nosso corpo fica assoberbado, fica atolado de emoções que não são processadas, que não são digeridas, que não são sentidas e vividas, e depois o que acontece é que também é a mesma coisa que as casas, não é? Ah, ficamos num estado de cegueira emocional. Porquê? Porque, na verdade, essa cegueira emocional que leva a esta acumulação, quando nós vemos, estas pessoas nunca têm consciência de que a casa está em tão mau estado, de que elas acham até que têm uma vida funcional, eles vão se adaptando e a dada altura existem, não é, num quadradinho ou dormem ali num pedacinho. E é isso que acontece. Quando nós não nos permitimos sentir a plenitude das nossas emoções e da nossa vida, não é, da nossa existência, da nossa. hum, da nossa existência em termos emocionais, nós ficamos acomodados a um espaço muito pequenino daquilo que somos, muito pequenino, e sem qualquer consciência daquilo que verdadeiramente nos, nos está a afetar. Porque reparem, embora seja um processo lento, não é?
é lento, mas não é surdo nem é mudo. O corpo vai dando sinais. O corpo vai sempre dando sinais. Mesmo quando nós vemos estas pessoas que parecem que vivem num embutamento emocional, que se vão fechando e que não vão falando, não é? Que ficam cegas em termos emocionais, nós sabemos que normalmente há um episódio forte nas suas vidas ou há algo que não foi gerido. E depois nós percebemos sempre que há uma ou várias emoções que não foram sentidas e não foram geridas. E a cegueira é: eu vou fazer de conta que isto não me afeta, ou então eu não tenho competências para, para gerir. E esta falta de competências que nós temos para gerir as nossas emoções mais dolorosas, principalmente as mais dolorosas, porque são aquelas que nos põem mais vulneráveis, faz com que nós assumamos a fuga emocional como a melhor solução ou uma solução, não é? Para os nossos problemas. E neste caso é considerada a melhor solução. E porquê que isto acontece? Isto acontece porque quem decide fugir em termos emocionais é o nosso ego. E o ego nós já sabemos que tem como função proteger-nos de qualquer dor ou de qualquer estado de desconforto que a vida, não é, nos possa causar. Isto acontece porque se eu tiver que enfrentar a dor de uma perda, a dor de uma má decisão, a dor de algo, não é? O desconforto de algo que está a acontecer na minha vida, à partida, eu vou sentir dor. E nesta tentativa de me proteger, não é? Eu vou desviar a minha atenção, ou cegando-me, não é? Ou fugindo, ou cegando-me e fugindo. Então, esta fuga emocional nunca pode ser uma resposta. Sim, esta fuga emocional é uma reação, não é uma resposta, porque a resposta tem que ter uma estrutura e, acima de tudo, a resposta tem que considerar a solução para o problema. A resposta é algo que nós, de forma consciente, não é? Depois de analisar a situação, decidimos, não, em prol deste objetivo que eu quero alcançar, eu vou ter que fazer isto. Custe mais um bocadinho ou custe menos um bocadinho, eu vou ter que assumir, inclusive, a dor. E por isso é que nós fazemos lutos. E por isso é que nós vamos aos funerais e vemos a pessoa a descer, não é? Ou a ser cremada. Por isso é que muitas vezes nós temos necessidade de ir ver as fotografias, não é? E choramos baba e ranho quando o estamos a fazer. Mas sabemos que dói, mas estamos a trabalhar-nos, estamos a trabalhar a ausência daquela pessoa na nossa vida, aquele vazio existencial que fica, está a ser preenchido com outra coisa. E isto, na verdade, são o quê? São ferramentas ou são metodologias que nós seres humanos, acabamos por ter para superar a dor e para fazermos este luto. E isto são competências. Competências, muitas delas que são adquiridas, não é? Com a aprendizagem, outras que cada um vai desenvolvendo per si. Agora, quando nós não o fazemos, não encontramos respostas, não é? Encontramos nem soluções. Em vez de uma solução, nós temos uma saída, não é? Em vez de uma resposta, nós temos uma reação. E vemos que aqui é, são outras emoções que nos estão. Eu tenho medo de fazer frente àquele estado emocional, então fujo, então encontro reajo de forma imediata, espontânea, não é? Em toque de fuga. E o que acontece é que ou fujo para outra emoção, ou fujo para outro estado, ou fujo para um embutamento, ou para um estado de cegueira emocional, ou fujo para não encontrar a solução, fujo para não ter que decidir. E por isso é que são reações, não é? E não respostas. Por isso é que é uma fuga e não um encontrar uma solução. Então o que acontece é que quando nós temos muita coisa guardada cá dentro, muita coisa guardada cá dentro,
há a necessidade de nós ventilarmos, mas quase em doses homeopáticas, não é? Depois temos que conseguir perceber como é que a coisa vai sendo feita. Por isso é que muitas vezes é necessária a ajuda de um profissional, para nós irmos segmentando as fases da vida e permitirmos, que aquilo saia, mas não saia tudo em catadupa ou não saia tudo em enxurrada, porque senão podemos correr o risco de ficar, bom, é um desgaste emocional medonho. E este desgaste emocional, quando nós vivemos e verbalizamos, eu vejo isto nas consultas, quando as pessoas saem, às vezes parece que levaram uma tareia. Porque viver aquilo, recordar, ter acesso de forma consciente a essas coisas, não é? As coisas que nós guardamos cá dentro, acaba por gerar um desgaste emocional muito grande e que demora, sente-se no corpo e demora a recuperar. E é preciso depois um processo de integração dessa informação. Por isso é que é preciso depois estarmos sozinhos e é preciso tempo para aquilo, encaixar na nossa vida e nós nos encaixarmos com aquela informação. Então, agora, o que é que nós podemos fazer? O que é que está ao nosso alcance fazer para não sermos, não é, estes carcereiros, estes carrascos de nós próprios, para nós não sermos o prisioneiro, o carcereiro e o carrasco, porque na verdade, quando nós nos encarceramos nas nossas emoções e não as ventilamos, nós acabamos por ser todas estas figuras. E o que é que pode ser feito para nós melhorarmos a forma como nos comunicamos e como comunicamos as nossas emoções, para podermos verbalizá-las? A primeira coisa, e a mais importante talvez, é conhecê-las. É conhecê-las. Saber como se sentem, como é que elas se sentem no nosso corpo, para as podermos identificar. Porque uma das coisas que acontece, não é? E eu digo, eu sinto muitas vezes raiva, não é? Nós percebemos que a raiva se sente cá dentro, a raiva é uma questão de limites. Quando eu sinto que os meus limites foram transpostos, eu fico com raiva. Mas não fico verde, nem rasgo aqui a roupa tipo Hulk, não é? Percebo que há uma coisa que eu sinto aqui, que as minhas mãos ficam mais, não é? Mais ativas, com mais sangue, eu digo: "Ok", aquilo começa aqui a ficar quente e digo: "Ok, é isto. Então por que razão estou eu a sentir isto?". Identifico, não é? Identifico, aquilo que estou a sentir para poder dar-lhe um nome. É importante dar nome, não é? E saber como é que elas se sentem. Depois, é importante sentir. Porque só do sentir é que vem a informação. Se nós fugirmos ao desconforto, não temos acesso àquilo que a emoção nos está a querer dizer, certo? Não temos. Portanto, primeiro, temos que conhecer as emoções e saber identificá-las e depois temos que nos permitir sentir, mas sem críticas, sem juízos do valor ou sem quaisquer julgamentos e muito menos comparações, não é? Se uma pessoa sente mais isto, há perfis emocionais, portanto, eu não posso sentir nostalgia da mesma forma que sinto, ou uma pessoa que sente muita nostalgia, provavelmente não sente muita raiva, porque há quase uma predisposição para sentir uma ou outra. E não é que elas sejam diametralmente opostas, mas fazem parte de estilos emocionais diferentes. Portanto, a primeira coisa é saber identificar as emoções, não é? A segunda é senti-las para percebermos aquilo que nos estão a querer dizer. Então, quando estamos nesse estado, sabemos identificá-las, conseguimos sentir, não fugir e depois paramos, não é? Para ouvir. E há sempre informação contida. E como é que nós fazemos isto? Nos passos do Manual de Fitness Emocional, nós, né, primeiro paramos e escutamos, certo? Contemplamos, estamos ali. E a informação de imediato aparece. Porquê? Porque quando nós nos permitimos sentir, a informação aparece. E nós sabemos que vem uma cena que nos diz que ficamos zangados com aquilo, ou sentimos que determinada pessoa, numa, numa reação, nos fez sentir alguma coisa. Portanto, há uma memória que aparece, há sempre há informação que surge dessa emoção que está a ser sentida. Depois, e isto também é importante, que é não julgar.
o que sentimos, nem julgar a informação que nos está a ser dada. Porque às vezes nós ficamos zangados ou ficamos tristes por uma coisa que depois nós sentimos que não é suficientemente importante, ou que não é válida, ou que não é bonito. Portanto, nós não podemos julgar o que sentimos, certo? Nem a informação que aquilo nos dá. Porque há muita gente que diz: mas eu não queria nada sentir isto. Pois, mas a vida não é assim. Sente, porque se sente. E a única solução é sentir. E depois não julgar o que sentimos, nem a informação que está ali subjacente àquilo que nós sentimos. E depois, e depois de aceitarmos e de acolhermos essa informação, o importante é ventilá-la. Portanto, é sempre conveniente conversarmos com alguém, escrevermos. Escrevermos pode, pode ser escrever a alguém, pode ser só fazer o diário de gratidão e agradecermos aquela experiência, aquele insight ou aquela informação. Pode ser escrever uma carta, pode ser fazer um blog, pode ser pegar e falarmos com um amigo e dizer: sabes o que é que aconteceu hoje? Sabes o que é que eu estou a sentir? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode ser simplesmente passearmos, não é? E conversarmos connosco. Mas num diálogo que seja justo e equilibrado, um diálogo que tenha autocompaixão. E isto funciona sempre. Agora, eu tenho um exercício para vocês, que é pensarmos numa cena, numa emoção que tenhamos sentido e que esteja aí guardada, numa emoção, qualquer coisa. Como é que vocês sabem que têm uma emoção guardada? Porque há umas borboletas no estômago, há um aperto no peito, há um nó na garganta, certo? Há um frio na barriga. Uma coisa que vocês tenham, inclusive uma memória que tenham de uma coisa que vos causou essa sensação corporal, ou seja, essa emoção. E a pergunta é, depois de estarem a sentir no vosso corpo, vocês já sabem que o corpo é o palco, portanto temos que sentir, deem um nome à emoção. Digam, não é? O que estão a sentir. Digam-se a vocês: olha, estou a sentir raiva, estou a sentir nostalgia, estou a sentir ansiedade, estou a sentir ciúme, estou a sentir tristeza, alegria. Deem um nome àquilo que estão a sentir. E depois deixem-se sentir. Deixem essa emoção instalar-se no vosso corpo. Deixem essa emoção instalar-se no vosso corpo. Senti-la. Consciência corporal, chama-se assim. Vamos sentir essa emoção no corpo. E depois vamos ouvir o que nos está a dizer. Normalmente a informação vem a dizer-nos por que razão estamos a sentir aquilo. Ficamos tristes porque ficamos alegres, porque sentimos ciúmes, porque ficamos ansiosos, porque a cena vem. A causa vem sempre. Aquilo que é para fazer também vem sempre. Portanto, a informação está lá. Que emoção estamos a sentir, senti-la no nosso corpo, com consciência corporal, e depois ouvir o que esta nos está a querer dizer. E neste processo em que estamos a ouvir, vamos parar a nossa mente de quaisquer críticas, de quaisquer julgamentos, de quaisquer comparações, não vamos interpretar, vamos ouvir o que está a ser dito. Desta forma autêntica, é só informação. Nós não temos o direito de criticar ou julgar a informação que o nosso corpo nos está a dar. Porque, na verdade, somos nós próprios que estamos a dar essa instrução. Nós produzimos a emoção. E agora, não é? Sem quaisquer críticas, interpretações, julgamentos, juízos de valor, vamos acolher toda esta informação. Ok, eu sinto isto por isto, ou para isto. É informação. E tentar perceber o que é que podemos fazer com essa informação. Que aprendizagem podemos tirar daquilo que está a ser sentido assim, devagar.
Parar, dar um nome à emoção, não é? Permitirmos-nos senti-la no nosso corpo, com consciência corporal, depois ouvir o que nos está a ser dito, de forma plena, não fazer críticas, não é? Juízos de valor, julgamentos, nada. E agora, neste processo, certamente já fizemos uma aprendizagem. Portanto, a ideia aqui é escreva-se, escreva-se, escrevam aquilo que estão a sentir agora. E isso é o significado de verbalizar, comunicar. Vamos ventilar essas emoções. Elas comunicam connosco e nós também podemos comunicar com elas e comunicá-las. Eu espero que este treino vos tenha sido útil, que este exercício vos tenha trazido mais um insight e mais alguma informação para vós e sobre vós, e marcamos encontro na próxima semana, à mesma hora. Eu vou envio-vos o link se quiserem visualizar de novo e fazer este treino, este exercício final com mais calma. Um abraço para todos e até para a semana. Fiquem bem.